repetir ele. Todo dia eu estava na minha mente. 1 Coríntios, é onde nós vamos ler, que é o tema que me deram. É capítulo 15, versículo 58. E eu fiquei repetindo esse versículo. E meditando e pensando sobre ele. E nós vamos ler, eu gostaria que os irmãos fizessem a leitura desse versículo, em nome de Jesus. Eu acho que esse microfone está um pouco alto, está dando microfone. Amém? É 1 Coríntios 15, versículo 58, né? 1 Coríntios 15, 58 é um tema que me deram e eu achei desafiador, porque geralmente pregar sobre a mulher do fluxo de sangue é uma bênção. Pregar sobre Zaqueu também é uma bênção. Agora pregar isso aqui me fez pensar. Amém? Versículo 58 de 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Podem sentar. Ore comigo mais uma vez, a pastora Jaurã. Santo Deus, eis-me aqui. Te peço ao Pai que no abrir e fechar da minha boca o Senhor tenha liberdade para estar falando. Deus, que o Senhor esteja agindo de maneira gloriosa e nos edificando nessa noite, ó Pai, através da palavra. Essa é minha oração no nome de Jesus. Amém. E amém. Esse texto, irmãos, eu quero primeiro de falar do que escreveu, que foi Paulo. Paulo, os irmãos sabem que Paulo, perseguidor da igreja, na verdade, o nome que se dava a ele antes de ser convertido, se falava que ele era Saulo de Tarso. E depois ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Ele viu a luz. E isso que a gente viu também. Esse encontro com Deus Paulo teve, mas de uma maneira gloriosa, de uma maneira tão grande, que Paulo se converte de fato e de verdade. E lutando contra a igreja do Senhor, Paulo, que tanto batalhou para prender cristão, para perseguir cristão, agora ele é alguém convertido. Depois de convertido, que Ananias ora por ele logo ali foi batizado. E depois do seu batismo, passou algum tempo, ele passou a se reunir com os irmãos, com a igreja. A princípio a igreja não queria aceitar bem, dizer esse daqui era Saulo, perseguidor da igreja. Mas ele ali consegue convencer os irmãos com as suas atitudes que de fato ele estava convertido. E ele começa a ajudar, a contribuir na obra. Paulo, ele me inspira muito, irmãos. Paulo, porque ele foi um homem, de fato, aleluia, um homem ajudador, um homem cooperador, um homem que se dedicou. Da mesma forma que ele era zeloso da lei, da mesma forma que ele era zeloso quando ele se encontrava afastado, sem conhecer a Cristo, agora ele se tornou mais ainda depois de cristão, depois de se converter. E Paulo, ele continua na obra, e Paulo foi um dos caras que mais implantou igreja. Eu estava vendo, ele implantou em torno de 18 a 25 igrejas. Não é o número certo, porque a Bíblia não vem dizer qual é o número certo, mas em torno de 18 a 25 igrejas, ele foi implantador de igreja. Ele foi aquele cara que passou a sofrer e a pregar o evangelho por amor. De fato, totalmente por amor, sem cobrar nada para fazer isso, a ponto de dizer que em algum momento da vida dele, ele deixou de receber a contribuição dos irmãos e viver trabalhando porque ele amava a obra. Ele amou de tal forma que ele se entregou ali ao evangelho, a palavra de Deus, e implantou muitas igrejas. E uma das igrejas é a que nós vamos citar nessa noite, que é o que está aqui nessa carta. Ele, estando em Éfeso, ele escreve aos Coríntios. Ali aos Coríntios, a cidade de Coríntios, alguns dizem que ela é uma cidade gigantesca, grandiosa, portuária.
Era uma cidade que, mais ou menos, de 180 mil habitantes, você imagina a população, a 180 mil a 200 mil habitantes. Era uma cidade grandiosa. E aquela cidade era uma cidade perversa, era uma cidade também imoral, era uma cidade onde tinha vários deuses naquela cidade, mas mesmo assim, Paulo se destaca, Paulo prega o evangelho, não importa a situação daquele povo, não importava como aquele povo rejeitavam a Cristo ou a palavra, mas Paulo estava lá pregando o evangelho, Paulo estava lá ensinando as Escrituras. E quando eu passo a lembrar dessa situação, isso não está diferente do nosso contexto. Nós estamos em um mundo, irmãos, você pode imaginar um pouco sobre isso. No mundo imoral. Nós estamos em um mundo sem Deus, um mundo que rejeita a Cristo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Mas pregar o evangelho hoje não está fácil. Eu sou de um tempo, irmãos, que o mover do Espírito Santo era tão grande. No meu tempo eu aceitei Jesus no ano de 2000, tem irmãos aqui que aceitaram antes, mas no ano de 2000 eu lembro que foi um mover do Espírito Santo tão grande na cidade de Hidrolândia, que nós pregávamos o evangelho, 10, 15 pessoas se convertiam de uma vez. As pessoas vinham tanto que a Igreja Batista Monte da Fé em Hidrolândia, quando eu estava pastoreando lá, teve dias que era multidão de pessoas vindo e aceitando a Cristo. A nossa igreja chegou, pastora Jaqueline, não sei se a irmã lembra, pastor Alex, ela chegou a 160 membros daquela igreja. E de tanto mover de Deus, a igreja Maranata na época, a igreja cresceu num ano, com uma coisa gigantesca. A igreja cresceu, ela ia abrir, o pastor Almir abriu trabalho em outro local, porque de fato houve um mover de Deus, o evangelho, a gente pregar, as pessoas vinham a Cristo de forma gloriosa, as pessoas vinham chorando, se convertendo ao Senhor. Mas hoje, eu quero que os irmãos percebam que hoje a gente, de fato, o evangelho a gente prega, mas as pessoas parecem que está como coceira nos ouvidos. Há um esfriamento espiritual muito grande acontecendo. Então a gente não está diferente do tempo de Paulo, onde aquela igreja, uma igreja desafiadora, porque na verdade era um desafio a respeito de Paulo estar pregando o evangelho, porque estava em um contexto imoral, em uma cidade uma cidade rica, mas uma cidade distante de Deus, porque se adoravam a deuses e vários deuses se adoravam naquela cidade. Tinha uma deusa chamada Afrodite. Essa deusa chamada Afrodite, ela construiu um grande, na verdade foi construído um grande templo lá em Corinto, que hoje tem as ruínas, mas dizem que aquela deusa, ela tinha 1000 seguidoras, mulheres que se prostituíam ali. Durante o dia eles estavam no templo adorando a Deus, durante a noite elas desciam para a cidade, porque tem uma cidade ali, e iam se prostituir. Era isso que estava acontecendo naquela igreja. Mas Paulo prega o evangelho naquela igreja agora convertidos, e ele salva algumas vidas. E aquela igreja de Corinto também se converte, ela cresce, mas aquela igreja também se tornou uma igreja que teve alguns desafios, é isso que eu quero falar nessa noite, para chegar nesse versículo aqui que nós lemos. Paulo, a princípio do capítulo 15, ele estava falando do evangelho sobre a ressurreição de Cristo. Os irmãos podem ler o capítulo 15, ele estava pregando a ressurreição, porque na igreja de Corinto tinha os saduceus, um povo que era contra, que não acreditava na ressurreição, e infelizmente, eu digo isso com tristeza, que ainda hoje existem pessoas que não acreditam na ressurreição. A mesma palavra deve ser anunciada. Paulo exorta a igreja, porque essa carta não é somente para a igreja de Corinto, essa carta também é para mim e é para você. Sabe por quê? Porque as pessoas precisam de fato acreditar na ressurreição de Cristo. Era isso que Paulo estava defendendo nesse contexto, a igreja de Corinto. Por mais que ele, posso dizer que ele tinha sido, as pessoas tinha, posso dizer, lutado contra isso, contra essa fala dele a respeito da ressurreição. Os saduceus não acreditavam em ressurreição em coisa alguma. Paulo estava defendendo a tese, de fato, essa palavra de que Cristo ressuscitou. Ele disse: olha, irmãos, Cristo ressuscitou.
As mulheres viram, os apóstolos viram. Depois de ressuscitado, ele apresenta aos apóstolos, ele apresenta os irmãos do caminho de Emaús, ele apresenta-se a mais de 500 irmãos. Ele disse: eu fui o último a ser apresentado por ele. Deus se apresentou a mim, ele diz: por isso que Cristo ressuscitou. E nós devemos entender, irmãos, porque ele chega a dizer no versículo 19, que aquele que busca a Deus somente nesta vida, ele é o pior dos miseráveis. As pessoas buscando a Deus somente porque hoje é a mesma situação. Por isso que eu digo, essa carta ela é tão atual, tão evidente na nossa vida, porque hoje está da mesma forma. Do mesmo jeito, tem gente que busca a Cristo, que está na igreja, mas somente para esta vida, somente quer buscar o reino da terra, somente quer buscar a bênção financeira, somente quer buscar a saúde física. Eu não estou aqui dizendo que você não deve orar por a saúde, mas se você busca a Deus somente pela tua saúde, tu és um pior do miserável. É isso que Paulo estava dizendo. Sabe por que eu conheço um irmão, uma pessoa em Hidrolândia que hoje é falecido, mas essa pessoa estava totalmente doente, enfermo, ele andava nu no meio da rua, nós fomos na casa dele, oramos por ele, ele ficou totalmente curado, voltou a trabalhar, e ele disse agora, chamou o pastor e disse: pastor, nós não vamos mais para a igreja. Por quê? Porque eu já sei aonde buscar. Quando eu estiver doente de novo, eu vou lá buscar oração, mas eu já estou bom, então não preciso mais de Deus. E tem gente dessa mesma forma, buscando a Deus somente para ser curado, ou somente para conseguir alguma coisa, ou somente, infelizmente, a moça vem para a igreja para arrumar um varão, se casa, se desvia. E muita gente está dessa forma, e não é desse jeito. Paulo está repreendendo essa situação, que aquele que busca a Deus somente para esta vida é o pior dos miseráveis. Ele diz: a ressurreição é real. Deus ressuscitou, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que ele queria implantar, ele quis colocar na cabeça da igreja: Jesus está vivo entre nós. É isso. Por que estamos aqui? Estamos aqui porque Cristo está entre nós, porque Cristo está vivo. Se Cristo morreu, Paulo explica no capítulo que diz: olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Por que nós estamos aqui? Ele diz: olha, porque renunciar ao mundo, porque renunciar aos desejos da carne, porque renunciar aquilo que o mundo oferece. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos e morramos. Ele está dizendo: então é melhor viver, desfrutar dessa terra e morrer. Se Cristo não ressuscitou, os irmãos que morreram em Cristo, ele disse: o que farão com eles se Cristo não ressuscitou? Ele estava afirmando nessa carta que Cristo ressuscitou. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós precisamos entender que a nossa, quando ele chega a dizer nesse versículo, deixa eu voltar, sede firmes e constante. Ele estava dizendo: sede firmes na doutrina do Senhor, sede firmes na palavra de Deus. Não volte atrás, porque tem alguns heréticos dizendo que Cristo não ressuscitou, porque estava uma confusão da igreja, e a confusão era tão grande que um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A confusão se estabeleceu porque houve uma doutrina diferente implantada dentro da igreja. Eu digo para os irmãos que estão aqui, que dirigem congregação: cuidado com a falsa doutrina. Cuidado com aqueles que chegam a ensinar outro evangelho que não seja esse, porque isso divide igreja. Isso divide a mente dos irmãos. O diabo hoje, irmão, não vem atacar a igreja para com a metralhadora, alguém tentando matar alguém, ainda não, graças a Deus que não. Mas ele vai entrar na mente da igreja, vai entrar no coração dos irmãos para fazer com que os irmãos desanimem, para fazer com que os irmãos se afastem da presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa, eu vou alertar os irmãos: cuidado com o celular, cuidado com a internet. Porque hoje a gente tem tanto acesso à internet, a gente tem tanta informação que a cabeça fica confusa. A cabeça fica atribulada, um diz uma coisa, outro diz outra. Então o que nós temos que viver de fato, de verdade, é nessa palavra que diz: Cristo de fato ressuscitou. Aleluia. Paulo afirma isso, Paulo combate a heresia, e ele diz para os irmãos: sede firmes e constantes. Ser firme é permanecer na mesma fé. E eu sei que essa igreja é uma igreja porque
a Igreja Batista Monte da Fé, eu tive 20 anos nessa igreja. E eu sei que é uma igreja que outro dia eu vi na internet, a pastora Alex, a pastora Jaguar, entregando um certificado aos irmãos, que esse certificado significa que os irmãos estudaram a teologia, aprenderam parte de Deus. E eu fico feliz por isso, porque existe alguém que se interessa para conhecer ao Senhor através das Escrituras. Eu venho se iludir, irmão. Eu não estou dizendo aqui que às vezes as pessoas podem até entender que eu sou contra os irmãos dar uns pulos na igreja. Mas não venha se confundir porque alguém pula, porque alguém sapateou, porque alguém gritou mais do que o outro. O que vai de fato contar na nossa vida é a nossa vida com Deus. É se você creu na ressurreição. É se você entregou a vida ao Senhor como Paulo entregou e chegou a ponto de dizer: Senhor, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que vai contar naquele dia são os frutos que os crentes dão. Os arrependimentos que aconteceu cada vez que você caiu, você se ajoelhou e orou: Senhor, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida, Senhor, porque eu sou um pecador. É isso que vale. Porque a Bíblia diz que aquele que peca e confessa que alcança misericórdia. Se cair, te levanta, irmão. Continua, quando ele diz persevera, continue sendo, mas continua sendo crente. Porque o que eu vejo de crente deixando a igreja, porque o irmão não olhou para ele direito, o irmão não sabe perdoar, não. O que tem da igreja que sai da igreja porque ficou magoado, irmão, a coisa melhor que tem é você sair de um local e deixar a porta aberta para entrar de novo. Se eu tivesse saído do Ministério Batista, sei lá, zangado, brigado com os irmãos, nunca mais eu estaria pregando a palavra Batista. Nunca mais a porta se fecharia. Para que eu vou fazer isso? Eu sou crente. Você é crente, você é servo de Deus. Tem que aprender a perdoar. Tem que aprender. A Bíblia diz uma coisa mais certa que a Bíblia diz, irmãos, é no Pai Nosso. Senhor, me perdoa como eu... Quer dizer, Senhor, perdoa assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. E seja feita a tua vontade, Senhor. Sabe que a palavra mais difícil que tem para nós dizer: seja feita a vontade de Deus, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Tu não quer perdoar, tu não quer ser crente, tu não quer andar na igreja, tu não quer servir, tu não quer orar de madrugada, porque tu quer fazer a nossa vontade. Mas quando diz: Senhor, faça-se como for na tua vontade, aí sim, irmão, aí Deus vai agir, vai operar na nossa vida. Quando for feita a vontade de Deus. Mas enquanto a gente dizer vai ser feita a nossa vontade, aí a gente não está caminhando posso dizer, no caminho certo da palavra de Deus. E a vontade de Deus é que os crentes permaneçam. Continue. E a Bíblia chega a dizer: sede firme. E esse é um princípio para a vida de qualquer pessoa ser firme. Tudo aquilo que a gente continua fazendo continuamente, todos os dias, a gente se torna alguém melhor naquilo que faz. Eu não sei se o irmão Neto ainda continua batendo ferro. Aí, olha aí. Quantos anos tu bate ferro, irmão Neto? Então quem bate ferro todo dia, ele vai aprender a bater ferro bem direitinho. Vai aprender a acender a fornalha. Vai aprender a segurar a marreta de 1 quilo ou 2 quilos no seio. O braço dele com certeza é forte. Todo dia ele bate ferro. Então ele é constante naquilo que faz. Se alguém dizer para ele, falar para ele: não é para não bater ferro não, diz: não, irmão, eu gosto de fazer, eu gosto de bater ferro, então eu vou continuar batendo ferro. Então tudo aquilo que a gente é constante é um princípio que a Bíblia diz que a gente deve seguir. É o que Paulo está dizendo: irmão, se tu ora todo dia, ora mais, continua. Se tu creu na palavra, então continua crendo, continua sendo firme, e seja constante e abundante. Além de ser firme, faça isso direto, que tudo aquilo que a gente faz direto, insiste naquilo, a gente vai conseguir em nome de Jesus. Eu não sei se eu esqueci o nome do cara que inventou a lâmpada. Você sabe quantas vezes ele tentou para fazer a lâmpada, conseguir realmente fazer acender? Thomas Edison. Esse cara, ele tentou fazer a lâmpada 1.200 vezes. Tentando material, tentando jeito de acender, ele não acendia. Ele tentou, não foi só 10 vezes, não só 100, mas ele passou 1.200 vezes tentando, até que acendeu. E se tu não recebeu a tua bênção, crente, continua orando até que aconteça.
Continua abençoando teu ministério até que ele venha explodir para a glória de Deus, até que ele venha alavancar. Não desiste, é ter um crente. Eu lembro quando eu estava aqui na Boa Esperança, pregando a palavra. Eu ia para espaço e pregava para uma irmã, uma só. Ela varria a igreja e ia para o culto. Eu cantava Foi na Cruz. Esse hino aqui que o pastor cantou. Foi na cruz e a gente louvava. Eu e ela, somente nós dois, e às vezes um obreiro comigo, e nós três cantava Foi na cruz e eu ia-se embora. Mas isso eu fiz durante muito tempo. E eu quero dizer para os irmãos que se alguém vier te desanimar, tu diz, não, meu irmão, eu estou firme em Jesus. Glória. Porque eu aprendi um princípio, eu tenho que ser firme e constante e abundante na obra do Senhor. Eu não vou ser prolongado nem cansativo dos irmãos, eu vou dar o último ponto para a gente orar e louvar o Senhor. O último ponto, ele diz, sede firme e constante, abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Ele estava dizendo que existe uma recompensa. Existe uma recompensa, não é um pagamento, é um prêmio. É uma recompensa. É um presente de Deus para a tua vida. Louvado seja o Senhor. É um galardão para a vida do crente que perseverou até o fim, até a morte. Não é que andou algum tempo, não é que andou alguns anos e desistiu. É aquele que perseverou até o fim. Como disse Paulo, esse Paulo ele chega a dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Ele combateu até o fim o combate. E esse que combate até o fim, que guarda a fé no coração, ele tem uma coroa reservada, é o que Paulo diz. E a respeito do céu, está escrito no Novo Testamento, no Velho Testamento é difícil se ver falar sobre o céu, mas no Novo Testamento João viu o céu. Ele chegou a ver, ele disse, eu vi uma nova terra, aleluia, um novo céu. E a primeira terra já passaram, mas já não existe mais um novo céu, onde a glória de Deus brilha. Aleluia. É nesse local que não tem dor nem choro, como diz a palavra, que nós vamos morar. A recompensa é lá, irmão. Porque aqui na terra você vai adoecer, aqui na terra você vai ser perseguido, aqui na terra vai ter várias tribulações, aqui na terra vai morrer gente, vai morrer parente, mas quando nós de fato receber a recompensa do céu, lá no céu não haverá mais dor nem choro. Aleluia, a recompensa final, tu tem que crer nisso. Precisamos acreditar no céu, porque esse é o propósito da palavra. Acredite no céu, acredite na recompensa de Deus para a tua vida. Louvado seja o Senhor, por aqueles que trabalharam para o Senhor, por aqueles que não fizeram muito, mas por aqueles que fizeram pouco também vai ter recompensa. Não seja preguiçoso. Um dia eu falei isso para a irmã disse, pastor, eu quero ir para o céu. Eu digo, amém, irmã, será que ela tem uma rede para mim? Eu digo, misericórdia, irmã, você vai para o céu para deitar numa rede? Ela disse, irmã, que eu gosto de rede. Eu digo, meu Jesus, no céu é rua de ouro, aleluia. No céu, aleluia, não haverá dor nem planta. Eu não sei se tem rede, eu não sei o que é que tem. Eu sei que é bom porque Jesus diz que é bom. Aleluia. E lá nós vamos morar. E eu quero convidar os irmãos que louvam o Senhor. Ei, cadê o irmão Júnior? Para a gente louvar um hino ao Senhor acreditando no céu. Existe um hino que acho que os irmãos conhecem. Eu gosto de louvar ele na igreja porque quando eu lembro desse louvor eu choro tanto. Porque eu passo a pensar no céu, como é o céu, e eu adoro ao Senhor. Porque aqui na terra há muito sofrimento, aqui na terra há muita dor, mas no céu não haverá mais dor. Quero convidar a igreja a ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos de pé e eu quero que os irmãos. É o povo aí. Você corta, né? Amém. Você faz os cortes, né? Irmão, Legal. o céu. Fica bonitinho, mais iluminado. O céu Fica é mais promessa com uma de visibilidade melhor, né? Deus. O céu é promessa de Deus para a tua vida. O céu é a recompensa final para você.
Eu quero que você louve esse hino pensando no céu, pensando no Senhor. A nossa vida é só tanto, Tá em cima, a nossa vida é tão atribulada, né, irmão Francisco? Tão cheia de altos e baixos. Mas o céu é tão maravilhoso. E se você está aqui nessa noite que não aceitou Jesus, quero dizer para você que Jesus é o caminho de levar ao céu. Jesus, ele ama tanto você que ele entregou a vida por você para que te leve ao céu. Adore conosco esse hino de coração, irmão. Não se distraia. Abre o seu coração para o Senhor. Abre o coração para o Senhor. Não se distraia agora. Vamos louvar a Deus. Amém. Desculpa não. Glória a Deus. Trabalhar. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Nosso choro nunca mais. Tristeza, tristeza e dor nunca mais. Mais uma vez, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Nosso choro nunca mais. Tristeza e dor, tristeza e dor nunca mais. Vamos lá. Virei grande rio da vida. Esse lindo coral aqui cantando. Claro. Aleluia. Virei a face. Virei a face. Oh, aleluia. Você pode glorificar o nome dele, amém? Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto fino. As nações andarão na sua luz. E as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro. Aleluia. Igreja do Senhor agora. Morte show. A igreja. Nunca mais. Nunca mais. Oh, aleluia. Nunca mais. Morte show. Morte show. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Morte show. Morte choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor.
Ah, saudade. Esses dias, eu vou terminar. Esses dias, Deus recolheu um diácono da nossa igreja. Há poucos dias. Tem uma semana por aí. E antes dele falecer, a enfermeira chegou para ele tentando fazer com que ele falasse alguma coisa. A esposa dele do lado. E quando ela chegou para ele, tentou falar, ele abriu o olho e ela perguntou para ele: onde você está? Ele disse assim, as últimas palavras: eu estou em um lugar. Olhando assim, estou em um lugar. Aí a esposa disse, pergunta para ele, que lugar é esse? E ela perguntou, que lugar é esse que você está? Ele olhou para cima e abriu um sorriso. E faleceu. Eu estou dizendo para os irmãos que o paraíso é real. Ele existe para aqueles que acreditam. Para aqueles que de fato confiam no Senhor. O céu está preparado para cada um de nós. Eu quero convidar as pessoas que estão nos visitando, que não são evangélicas, para a gente orar por você, somente uma oração. Apresentar você diante de Deus em oração, sabendo que Deus, Ele é o Deus que abençoa a vida. O Senhor quem restaura, quem nos sustenta. Quantos estão aqui que não são evangélicos, estão aqui visitando? Eu quero somente conhecer. Levante a mão, quem não é evangélico. O Senhor, você pode vir aqui para a gente orar para o Senhor? Tem mais aqui esse rapaz que está com a mão levantada? Cadê meu motorista? Cadê meu motorista? É? Cadê? Só que você dormiu no meu carro? Está lá. Aí você tem que orar por ele aqui mesmo. Então eu quero convidar vocês aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui para a gente fazer uma oração. Não tenha vergonha não, está aqui para abençoar. Amém? O pastor Carlinho vai fazer essa oração. Esse óleo, ele é consagrado, apresentado ao Senhor em oração. E esse óleo, existe uma simbologia espiritual sobre esse óleo que se apresenta em oração a Deus. E acreditamos que Deus age também através dessa unção que a gente faz. Amém? E o pastor vai colocar esse óleo no alto da cabeça de vocês. Amém? A gente vai estar orando por a vida de cada um, louvando a Deus por a vida de cada um de vocês também, em nome de Jesus. Pastor Carlinhos. Glória a Jesus. Que você nesse momento saiba que o motivo desse culto estar sendo realizado aqui hoje e de Deus ter trazido a vida do pastor Paulo até aqui, especialmente para transmitir essa mensagem para vocês. Para que vocês vejam o céu pelo lado de Deus. Ali também existe, ali não haverá mais noite. Porque a noite foi feita para o descanso. Como lá não há fadiga nem cansaço, a vida será uma eterna manhã com todo Deus. E Jesus, quando fala em Mateus, ou melhor, em João 20, 27, ele olha para os discípulos e diz assim: sejam crentes nisso. Sejam crentes nisso. A religião nunca poderá salvar ou ajudar o homem. Mas Jesus pode. Por isso nós vamos orar por você. Para que Deus venha amadurecer essa decisão no seu coração. E eu creio que em algum momento, a partir de hoje, você sempre vai olhar para o céu e dizer: Senhor Jesus, o Senhor vai voltar. Me prepara para ele contigo. Por isso agora eu tenho seus olhos. Senhor Jesus, agora nós estamos na tua presença, Pai. Porque se o Senhor, meu Deus, nesse momento, pudesse assumir a forma física, era aqui que o Senhor estaria pisando. Mas o Senhor está presente através do teu Santo Espírito. Aqui estão as suas vidas, meu Pai. As vidas pela qual o Senhor morreu para salvá-las, para derramar o seu sangue, para salvar a vida delas. Espírito
aceita que o Senhor, nessa noite, tenha a liberdade, a permissão dada por eles, para entrar no coração de cada um deles. E que a partir de hoje a vida deles, meu Deus, seja dirigida pelo Senhor. Que o Senhor esteja, meu Pai, nesse momento, perdoando os pecados que são confessos pela vida de cada um. Que o Senhor venha sarar as feridas profundas, os traumas que infelizmente a vida produz. Mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus. Que o Senhor esteja nesse momento visitando, fazendo parte da vida de cada um. Que o Senhor quebre as maldições, desfaça as obras do mal. E que o Senhor venha trazer o alívio, venha trazer a leveza do teu Espírito. Porque a tua palavra diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. Que o Senhor, meu Pai, esteja abençoando. Que o Senhor esteja, meu Deus, nesse momento, começando uma grande obra no coração de cada uma dessas pessoas. E eu sei que todas as vezes, meu Deus, que o Senhor quiser abençoá-la de forma profunda, o Senhor trará eles à tua casa, trará eles diante do teu altar. Porque um dia, meu Deus, muito breve, nós vamos estar contigo dentro do teu reino. E vamos sim poder tocar o teu rosto e poder te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Por isso, meu Deus, aqui estão homens e mulheres, jovens, que nesse momento carecem das tuas bênçãos. E nós pedimos que o Senhor esteja sobre eles, libertando os que estão oprimidos, curando os que estão enfermos, salvando e trabalhando no coração deles para a salvação. Por isso nós oramos ao Deus Pai, o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual na plenitude do tempo o Senhor enviou a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, para com o seu sangue resgatar de volta para Deus povo de todas as tribos, línguas e nações. Por isso, Pai, assim nós oramos. Amém. Uma salva de palmas para o Rei Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus, a cada um, para a glória do Senhor. Os obreiros Fabiano, nós estamos, posso dizer, determinados a continuar orando por vocês, determinados a estar abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Nunca bem. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, né? Palavra de Deus maravilhosa no nosso coração. Nós vamos estar firmes e constantes na presença do Senhor, porque Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Em nome de Jesus. Olha aí, amor. Glória a Deus. Não, Jesus ele veio no propósito, irmão, de buscar e salvar o que se havia perdido. O ser humano ele se perdeu na caminhada. Jesus deu uma direção ali para Adão e Eva e eles se perderam. Eles procuraram não obedecer à ordem de Deus. Mas pela desobediência de Adão entrou o pecado, e o pecado entrou a morte. Mas Jesus ele veio para nos dar vitória. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, verso 11, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo quanto recebeu, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Lembre-se, o ser humano ele é criatura de Deus, foi criado por Deus. Deus fez o ser humano com tanto amor que ele fez o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano desobedeceu. Mas você tem a chance de se tornar filho de Deus, confessando Jesus. Jesus ele chamou os discípulos, ensinou e ele se tornar discípulo. E ali se tornaram amigos de Jesus, amigos de Deus. Mas amigo é pouco, o amigo ele só participa daquilo que o outro amigo tem, às vezes para um churrasco. Se você fizer, me chama que eu vou. Mas aí Jesus disse, não, amigo é pouco. Eu vou dar mais uma chance para vocês.
e dá chance de se tornar, ser filho de Deus. Porque o filho vai herdar o que o pai tem, o filho. O pai não tem para todo mundo. Tem, se quiser reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, da vida dele, tem lugar para todo mundo. Mas tem que reconhecer, irmão. Por quê? Porque Jesus, ele foi crucificado, não foi em vão. Se todo mundo fosse para o céu, não precisava Jesus ter vindo. Então lembra, a salvação é por reconhecer Jesus como Salvador. Você reconhece, olha, Jesus, ele pagou um preço por mim, um preço que eu não podia pagar. Lembre, Jesus pagou um preço por você. E é só preciso nós reconhecer, não precisa outra coisa. Dizer, ó, Senhor, eu confesso, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu reconheço o Senhor como Salvador da minha alma. E pronto, ali a pessoa ora por você e você vai, a partir dali, ter alguém que vai cuidar da sua vida, juntamente com você. Porque Deus, ele cuida de todo mundo, irmão, porque Deus é Deus. Mas lembre, com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Você crê que Deus existe e ele cuida de você, ele dá alimento, ele dá saúde, ele dá casa, ele dá carro, ele dá tudo. Mas a salvação é só por confessar Jesus, amém? Então se alguém quiser confessar Jesus nessa noite, ouviu a palavra, se Jesus tiver tocado no seu coração, lembre-se, não deixe para amanhã, porque amanhã pode Jesus ter voltado e você perder a oportunidade e você pode partir. Porque lembre, nós somos igual essa luz estourou bem e apagou uma parte. Né? Em qualquer momento nós podemos apagar. Mas Jesus é a verdadeira luz que nós precisamos. Sabe por quê? Porque essa luz ela nunca se apaga. Amém? Então lembre-se, Jesus é a luz que nós necessitamos para esse mundo e também para quando nós morrer. Porque morrer nós vamos morrer. Se nasceu tem que morrer. Ou então se Jesus voltar antes de nós morrer, você já não morre mais. Aqui, né? Porque a Bíblia diz ainda assim, irmão, se nós aceitar Jesus, nós passamos da morte para a vida. Não tem mais morte. Porque a verdadeira morte não é desse corpo, é a morte eterna. Perdição eterna. Amém? Então, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. E vamos orar terminando, né? Em nome de Jesus foi bênção. Ó, Jesus é tão bom que mandou uma chuvinha para apagar a poeira. Tem a pessoa que é cheia de poeira aí. Tem irmão cuspindo, outro espirrando. Mas é assim que Jesus faz. O Mateus foi rapidinho ajeitou a luz, não foi? Foi o Mateus não? Amém. O luz que apagado era o corpo. Deus abençoe, Mateus, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa festa maravilhosa. Ah, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor possa, meu Pai, entrar nesses corações que ainda não, verdadeiramente não te conhece. Porque nós sabemos que o inimigo, ele engana as pessoas. A pessoa pensa, né, uma coisa, mas na verdadeiramente é outra. Porque o Senhor falou que, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que essas pessoas, Senhor, venham conhecer a verdade, venham conhecer o Senhor, porque o Senhor é a verdade. E o Senhor também é o caminho, e o Senhor é a verdade, e o Senhor é a vida. Pois em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um que saiu do seu lar, e está aqui, também esses vizinhos abençoados, abençoa cada um, Pai. Todos que ouviram essa palavra, todos que estão ouvindo, Pai, em nome de Jesus, toma cada um em tuas mãos. Que eu possa, Senhor, levar cada um, Pai, protegido com a tua potente mão. Leve cada um, em nome de Jesus, seja com cada um deles. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso e não há outro além de ti. E nós reconhecemos a tua grandeza na nossa vida. Nós reconhecemos que sem o Senhor não somos nada. Pois abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus, da tua maneira. Porque nós sabemos que quando nós fazemos a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu queria dar a oportunidade do pastor Alex trazer a bênção apostólica, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Desde já quero agradecer a presença de cada um que veio da sua casa, do seu lar, para adorar ao Senhor aqui nesse local. Em nome de Jesus, que o Senhor possa recompensar. Quero agradecer também ao pastor Paulo, com sua caravana que veio trazer uma palavra maravilhosa. Eu fui renovado hoje.
Eu senti muita presença de Deus para a glória do Senhor. Glória a Deus. Em Cristo, diga a verdade, não, eu fui renovado na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, porque eu creio que quem estava ligado foi abençoado, louvado seja o nome do Senhor. Agradecer também o evangelista Fabiano, a missionária Rosa, por preparar uma festa tão maravilhosa. Agradecer o evangelista Antes por ter cuidado da iluminação, faltou luz, voltou luz, e Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a cada um, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não, eu vou cantar só uma estrofe aqui, eu já vou dar essa apostólica. E assim, eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Toda a igreja. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero almas, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede almas. Glória a Deus. Meu querido, você que ouviu a palavra de Deus, o Senhor manda te dizer o que você está esperando para entregar a sua vida a Jesus. Hoje foi pregado uma palavra que dá para salvar o mundo inteiro. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Jesus, Ele te chama nesta noite. Não resista à voz do Senhor. Não se importe com aquilo que as pessoas vão falar de você. Confessa Jesus como Salvador. Ele foi uma luta para me aceitar Jesus. Eu fui para o culto, ouvi a palavra, o pastor fez o apelo, e eu fui cobrado. Sabe quando foi que eu fui aceitar Jesus? Depois que terminou o culto. Mas hoje, depois que terminar o culto, se você quiser aceitar Jesus, você procura aqui o evangelista Fabiano, ou qualquer um desses pastores, entrega a tua vida a Jesus, antes que seja tarde demais. Esse culto que foi feito hoje foi para agradecer a Deus por essa congregação que foi aberta aqui para ganhar almas para o Senhor. E o povo que Deus levantou aqui nesse local são ganhadores de almas para ganhar almas para o Senhor. Tudo gira em torno de ganhar almas para Deus, é por amor da tua vida. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus, não seja covarde, tenha coragem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus se entregou por você, para que você viesse a ter a vida eterna, como o pastor pregou nesta noite. Então confessa Jesus como Salvador da tua vida. Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja conosco, seja convosco, e com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas eternamente. Só aquele que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Louve o seu coração, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, eu queria agradecer também, né, cada um que colaborou, né, para que essa festa acontecesse. Cada um está do seu lado e até assim. O irmão Anderson, né, o evangelista Anderson, que fez essa iluminação maravilhosa, em nome de Jesus. E Deus possa estar abençoando cada um, em nome de Jesus, amém? E queria pedir também os diáconos, né, da igreja daqui local, que quando terminasse, irmão, juntasse as cadeiras, em nome de Jesus. Eu queria que não vai dar para entregar hoje, mas amanhã, quando for 8 horas, nós vamos entregar, amém? Em nome de Jesus.